Pois é, tá todo mundo criando conteúdo ultimamente. Seja por conta do próprio negócio, seja para poder virar influenciador e começar a fazer parceria com as marcas, as pessoas começaram cada vez mais nos últimos tempos a criar conteúdo por enxergar nesse mercado uma possibilidade de ganho financeiro, de construção de vida profissional. O problema, um tanto quanto óbvio, dessa grande massa de pessoas começando a criar conteúdo cada vez mais, é que vai ter muita gente falando talvez sobre o mesmo assunto que você, ou seja, mais concorrência ainda do que você encontraria se tivesse começado a criar conteúdo uns anos atrás. Mas mesmo com tanta gente assim criando conteúdo, existe um jeito que é infalível de você conseguir se destacar no meio da multidão e encontrar a audiência certa para você. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Prazer, eu me chamo Alissa e eu adoro falar nesse canal aqui sobre criação de conteúdo, produtividade, organização e tudo que envolve esse universo. Tem uma pesquisa recente, acho que de março desse ano, que fez um levantamento, uma plataforma ali de influenciadores, enfim, fez um levantamento de quantos criadores de conteúdo a gente tem hoje só no Brasil. Tá, então assim, eles fizeram um comparativo de 2024 para 2025. Em 2024 eram 1,2 milhões de pessoas criando conteúdo na internet, o que já é uma baita de uma penca de gente, porque a gente tá falando só de quem cria conteúdo nas redes sociais. Em 2025 esse número foi para 2 milhões de pessoas, ou seja, teve um aumento de 800 mil pessoas do ano passado para esse ano, começando a criar conteúdo e querendo divulgar os próprios serviços, o próprio negócio, ou até mesmo querendo ali estabelecer uma rede com muitos seguidores e fazer parceria com as marcas, enfim, viver disso. Então sim, é muita concorrência. E aí entra uma parte que é muito importante pra gente. Todas essas pessoas estão competindo para serem vistas, estão competindo para conseguir ter um espacinho dentro da rede social, para conseguir alcançar ali mais pessoas, para conseguir a atenção delas, para conseguir ali, enfim, criar o que elas desejam com o digital, com a criação de conteúdo. E a grande dificuldade hoje, o que desmotiva muita gente, e o que me desmotivou muito no começo também, é pensar que, cara, não tem mais espaço pra gente, porque já tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, tem muita competição, a gente vai ser repetitivo, o que as pessoas vão ver de diferente na gente, que não compensa e não vale a pena. Enfim, aí você começa a entrar nesse bando de pensamento negativo, pessimista, e só posterga a ideia de começar a criar conteúdo, ou posterga a ideia de continuar postando, porque parece que não faz sentido, parece que não vale a pena. Só que aí, somado essa quantidade toda de pessoas que já tá começando a criar conteúdo e mais pessoas cada vez mais criando conteúdo, tentando ali, enfim, construir algo dentro do digital, quem está consumindo está cada vez mais seletivo. Porque as pessoas estão cansadas de ficar vendo uma vida perfeita na internet, estão cansadas do casamento perfeito, do trabalho perfeito, da rotina perfeita, porque todo mundo já sacou e sabe melhor do que nunca e voltou, parece, na verdade, a lembrar que não existe uma vida perfeita. E que o que as pessoas mostram nas redes sociais são recortes do dia a dia, do cotidiano, recortes esses que podem muito bem, e com certeza na maioria das vezes são, embelezados, para serem passados ali para quem está assistindo, para quem está vendo ali, consumindo aquele conteúdo. Por conta dessa seletividade toda, que quem consome conteúdo tá começando a ter mais, sabe, essa noção, assim, você vê muita gente falando mais sobre detox das redes, você vê muito mais gente agora falando sobre tomar cuidado com quem segue, deixando de seguir pessoas por não achar que tá alinhado o que elas pensam com o que elas estão vendo, o que elas vivem, com o que elas estão seguindo. Então, assim, as pessoas estão tendo mais consciência disso, o que é maravilhoso. E aí a gente entra numa dificuldade que vai começar agora a ser mais transparente, ser mais aparente, na verdade, para todo mundo que está começando a criar conteúdo, que é ser visto não é mais suficiente para ser lembrado. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2024, não muito distante, como você pode perceber, uma das coisas que mais falavam é que você precisava postar muito, porque quem não é visto não é lembrado, e você precisa, enfim, estar na cabeça das pessoas, e precisa estar aparecendo para elas, e precisa estar mostrando o teu trabalho, o teu conteúdo, o teu serviço, o teu jeito de criar, e você precisa estar lá. E isso me fez entrar num looping muito tóxico, porque eu tentava postar com a maior frequência possível, mas não dava conta disso, porque eu tinha uma vida para viver, trabalhava 8 horas CLT, enfim, estava tentando ali fazer tudo caber dentro da minha rotina sem surtar. E aí eu ficava assim, gente, mas não é possível que só quem posta todo santo dia que consegue ter a atenção das pessoas. Quer dizer, não é só uma pessoa chata que fica aparecendo o tempo todo, porque o que me faz seguir alguém, o que me faz gostar do conteúdo de uma pessoa, não é exatamente ela ficar aparecendo pra mim insistentemente, mas é eu me identificar com algo que ela falou, é eu concordar com algo, eu gostar da visão dela, e aí que a gente entra na parte mais legal. O lado bom de que
para ser lembrado, não basta mais ser só visto, é que você para de ficar tendo que entrar naquela neura, naquela noia de que você precisa viralizar todo o conteúdo que você posta. E calma, não é que eu tô dizendo que é negativo você viralizar ou que é negativo você ter atenção, ter um grande alcance num conteúdo que você posta, porque isso te ajuda a encontrar as pessoas. Mas mais importante que isso é você conseguir refletir a tua personalidade no que você cria. E a gente vai passar por isso. Para vocês terem uma ideia, na psicologia, muitas vezes já foram estudadas, né, já fizeram vários estudos sobre memória. Nesses estudos, eles descobriram que a gente esquece de 70% do que a gente vê em apenas 24 horas, a menos que exista um reforço emocional ou a repetição. E quando a gente fala de gerar emoção ou da repetição, são coisas diferentes do que foram falando. Não é gerar uma emoção com um vídeo completamente dramático, mas é você de repente gerar uma identificação, é você surpreender a pessoa, é você trazer ali uma nova perspectiva sobre o que você está falando de um assunto em específico. E repetição não significa, de novo, que você precisa postar todos os dias, mas que de repente a tua mensagem é repetida, ou que a forma como você enxerga uma situação, uma área, um assunto é repetido, ou até mesmo de repente o cenário que você repete, o visual dos seus vídeos, essas coisas ajudam as pessoas a lembrar de você. E aí entra uma parte que eu sempre gostei muito de falar. Interesse não é algo genérico. Os assuntos que a gente fala são genéricos, mas o interesse das pessoas, não. Vamos pegar um exemplo? Muita gente pode falar sobre produtividade na internet. Só que umas falam para estudantes, outras falam para empreendedores, outras falam com uma abordagem mais específica, de repente mais poética. Então, o jeito como você embala uma mensagem, um assunto, um tema ali dentro do seu perfil, é o que vai dar toda a diferença dele. Então, vamos pegar esse exemplo. Pensando em duas pessoas que falam sobre produtividade, a gente pode ter uma que fala mais sobre técnicas e métodos para você ser mais produtivo, e aí de repente ela vai lá e te joga um balde de água fria te explicando que produtividade não é isso, é aquilo, enfim. Então ela tem uma linguagem um pouco mais de autoridade, ela passa ali mais uma questão prática de como você pode ser mais produtivo. E uma segunda pessoa que ainda fala sobre produtividade pode trazer mais reflexões do dia a dia, ela pode trazer ali um olhar um pouco mais poético sobre isso, então de repente falar sobre o burnout, sobre como a gente está sempre cansado, sobre como a gente precisa, às vezes, desconectar para conseguir ser mais produtivo, sair um pouco de ciclo de comparação, enfim. Então tá vendo que são duas pessoas que falam sobre o mesmo assunto, só que de formas completamente diferentes. Por quê? Porque a abordagem que elas usam faz total diferença, e muitas vezes essa abordagem, inclusive, tem a ver com a personalidade delas e com o jeito como elas enxergam aquele assunto. E é por isso que o seu diferencial mora na forma como você enxerga o mundo. É a sua opinião, a sua visão sobre um tema que faz toda a diferença e que faz com que o seu conteúdo seja diferente dos milhares de outros conteúdos que você encontra na internet. Porque ninguém vive as mesmas histórias que você, ninguém tem os mesmos olhos que você, ninguém tem a mesma mente que você, ninguém tem a mesma percepção, os mesmos princípios. Óbvio, algumas dessas coisas podem ser semelhantes, porque obviamente a gente vive num mundo extremamente vasto, enfim, a gente pode encontrar várias coincidências. Mas ninguém tem exatamente as mesmas coisas combinadas do jeito que você tem. E é por isso que isso é tão importante assim nessa era em que a gente está aí vivendo uma época de muita gente criando conteúdo, ao mesmo tempo muita gente cansada de muita coisa na internet e sendo mais seletiva. O que faz diferença é você conseguir criar expondo os teus princípios, expondo os teus valores, expondo a forma como você enxerga alguma coisa e se conectando com quem se identifica com isso, com quem concorda com isso, com quem vê sentido nessa maneira de enxergar o mundo, de enxergar aquele assunto ali que você fala no seu perfil. E isso vale para todo e qualquer nicho, todo e qualquer negócio. E essa é a melhor parte. Porque a gente não tá falando aqui de pessoas que criam conteúdo só de lifestyle, ou só de pessoas que criam sobre criação de conteúdo, que é o que eu faço. Não tem nada a ver com isso. Independente do assunto que você aborda dentro do seu perfil, ou assuntos que você aborda dentro do seu perfil, quando eles têm a sua forma de enxergar aquilo, o seu jeito de refletir aquela informação, de enxergar, de viver, de transformar aquela informação, quando os seus conteúdos são carregados disso, você consegue criar algo que ainda não existe. E tem uma coisa que eu falo muito pra galera, que é assim, você tem que ser uma lente e não uma categoria criando conteúdo. Uma categoria é quando você passa informações do seu conteúdo. Você fala sobre coisas que eu consigo encontrar no Google, que eu consigo encontrar em diversos outros perfis que falem sobre o mesmo assunto, às vezes até mesmo perguntando pro ChatGPT, eu consigo ter aquela resposta.
Mas o GPT, o Google e os milhares de outros conteúdos sobre o mesmo assunto não conseguem refletir exatamente igual a forma que eu enxergo um assunto, por conta da minha história, por conta da minha vida, de como que eu tenho vivido até então, por conta das minhas experiências, dos meus aprendizados. E por isso que você não pode criar conteúdo que seja categoria, que seja só informação ali cuspida, falada, passada para as pessoas, sem agregar de fato a tua personalidade naquilo. E agregar a sua personalidade não é só o jeito que você fala, o jeito que você parece, o jeito que você se veste, muito além disso. A sua personalidade agregada ao seu conteúdo é a forma como você consegue expor os seus valores, os seus princípios, o seu jeitinho de enxergar aquele assunto. Então, esse vídeo aqui é para te lembrar que relaxa. Você não precisa reinventar a roda. Você só precisa mostrar para as pessoas como que você enxerga ela. Se você está começando a criar conteúdo agora, ou se você já está criando conteúdo e mesmo assim se sente perdido e continua se perguntando qual que vai ser o seu diferencial, ou que sentido faz ficar criando conteúdo, sendo que já tem tanta gente falando e você não sabe exatamente como que você agregaria valor, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que o valor está na forma como você enxerga o mundo ao seu redor. E isso sim vai te fazer se conectar com as pessoas certas, vai fazer você alcançar o público certo que decide de fato te acompanhar e que no longo prazo vai estar contigo, vai engajar contigo e vai te ajudar a crescer, compartilhando e contribuindo contigo aquilo que faz sentido para você ir somando ali na tua jornada de criação de conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou adorar saber a sua opinião nos comentários. Se ele te ajudou também, comenta aqui e até a próxima!